Muito bem, pessoal, nós vamos hoje então, na nossa aula, vamos entrar mais na questão doutrinária e espero que seja esclarecedor e vamos dando mais um passo importante para abraçarmos a membresia da igreja, tá bom? Então, eu queria falar para vocês hoje sobre a base do metodismo. Deixei ela secou. Vai se orlando aí. A base do metodismo. Quais são os princípios, né? Aqui. Vou pegar na base. Quais são os princípios das doutrinas? Então, nós nos baseamos, lógico, na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Nos 25 artigos de religião, já vou explicar o que é isso aqui, e nos sermões de John Wesley. Da onde que vem a doutrina da Igreja Metodista? Vem essas são as principais fontes, ok? Tá? É lógico que quando se coloca isso daqui, não é no mesmo livro. A Bíblia é sagrada, ok? Isso aqui é a Bíblia sagrada. A gente diz Antigo e Novo Testamento porque existem correntes religiosas que acham que o Antigo Testamento não é para nós hoje, que é uma outra história, entendeu? Nós entendemos que não, que a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, ela serve como orientadora doutrinária para nós, ok? O que precisa é interpretação da Escritura, ok? E como base orientadora, a gente tem os 25 artigos de religião. Quando se organizou a Igreja Metodista, se tirou de vários artigos de religião que tinha na Igreja Anglicana, 25 artigos que estão inclusive nos cânones da Igreja Metodista. Como a gente abre os cânones, logo no começo tem as doutrinas, tem os 25 artigos de religião. Por quê? Na época tinha um exemplo, a forte ênfase do catolicismo falava sobre o purgatório, né? Então lá um dos artigos nós cremos que o purgatório é uma doutrina que não se encaixa na Bíblia. Então esse era um artigo, né? Outro, cremos que o culto deve ser feito numa língua compreensível às pessoas por causa do latim que as missas eram feitas. Então, são vários artigos que colocam orientações sobre o cristianismo, tá? Então, quando vocês tiverem a possibilidade, eu não sei, eu guardei nos meus cânones o livro, e sabe quando você guarda e depois não sabe onde guardou mais? Isso nunca aconteceu com vocês, eu imagino, né? Imagino, né? Mas não achei. Mas eu vou achar para trazer aqui um dia para mostrar para vocês, né? E assim que foi retirado do cânone da Igreja Anglicana. Os 25 artigos da Igreja Anglicana, exatamente, né? Eles tinham mais artigos, mas o Wesley resumiu em 25. Então você tem ali vários artigos que são um embasamento. Não é nada que para nós hoje não seja algo muito simples. Mas você tem que levar em consideração o contexto quando ele foi escrito, né? Como era muito forte a questão do catolicismo, os artigos têm muito a ver sobre isso, né? E os sermões de Wesley, não que ele tenha o mesmo nível que a Bíblia, mas ele serve como orientação para nós. Então são diversos sermões. Se você digitar, né, na internet sermões de John Wesley, você vai ter vários ali. Aí é só escolher um, né? Tem sobre o novo nascimento, sobre santidade, sobre, enfim, todos os temas bíblicos, sobre a justificação pela fé. Ele tem uma linguagem do século XIX, mas não é ruim de ler, não, né? E então ele serve como basamento para aquilo que a gente crê na Escritura.
certo? Então, quando perguntarem para vocês, né, mas o que os metodistas creem? Nós cremos na Bíblia. Cremos na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E nos orientamos pelos sermões de John Wesley. Eu acho que é o que mais resume, né, a base doutrinária. Ok? Então, aí nós entramos, a partir daqui, para as doutrinas. Bom, eu seria muito poderoso se eu conseguisse explicar todas as doutrinas da Igreja Metodista para vocês em uma ou duas aulas. Não dá, são muitas coisas. Mas eu vou colocar aqui as coisas principais, né, os pontos principais que eu acho importante a gente conhecer. O primeiro deles aqui é sobre a graça. Como é que nós entendemos, como é que nós compreendemos a graça de Deus? O que significa graça? Quem se lembra? Não lembra? Favor e merecido. Isso aqui significa graça. Nós somos salvos pela graça. Quer dizer, nós não fizemos nada para merecer, mas Deus tomou a iniciativa de oferecer a salvação para nós. Então, graça, a gente acostumou a falar assim: eu recebi uma graça de Deus, não é isso? Eu fui em tal lugar e recebi uma graça de Deus que meu filho conseguiu passar. O que você está querendo dizer? Eu recebi algo que eu nem merecia, mas Deus me deu. Eu não fiz nada para merecer, mas Deus me deu. Então, o sentimento de graça, de salvação, é pela graça, ok? Então, aí a gente vai ver alguns pontos de como explicar esta graça. Como é que o metodismo explica essa doutrina da graça? Então, nós explicamos ela em três colunas bíblicas, tá? Que é, primeiro, a graça preveniente. A graça justificadora e a graça santificadora. São três graças diferentes? Não, tudo é graça de Deus, mas essa é uma maneira da gente explicar como que a graça atua na vida do crente, ok? O crente é aquele que crê na graça. Nós somos chamados pela graça, não fazemos nada por merecer, mas Ele veio até nós em Cristo Jesus e revelou o amor de Deus para nós e nos convida a aceitar a salvação que Ele oferece, porque sem a graça nós estamos perdidos, mortos, ok? Sem a graça, estamos mortos. Vamos ler aqui Efésios 2:1 na Bíblia, só para a gente ter uma ideia aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Pode ler para nós, faça favor, Sibeli. Efésios 2:1, né? 2:1, isso. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados. Ok. Essa é uma tradução interessante, né? Acostumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Interessante, porque ele já explica tudo, né? Vocês estavam mortos por causa dos pecados, né? Na minha tradução está assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Ou seja, antes de entender a graça, o nosso estado
de pecado, é como estar morto. O que é um morto? Alguém já viu algum morto? Já viu? Já tentou conversar com o morto? Sai correndo se ele responder, né? Um morto responde. Se você pegar um alfinete e enfiar nele, ele vai falar, ai? Não. O morto se relaciona com a gente? Não. Então, estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, não conseguimos nos relacionar com Deus, porque estávamos mortos. Mas a graça trouxe a vida. A vida por quê? Porque ela reatou o relacionamento com Deus. Porque quem é o Senhor da vida? É Deus. Por causa do pecado, estávamos separados de Deus. Separado de Deus é como morto. Quando a gente entende o amor de Deus, a sua graça, a gente vai na direção de Deus. Aceitando a sua graça, a gente recebe a vida. E aí essa vida veio com uma grande boa notícia. Uma boa notícia. Isso se chama Boas Novas. Qual é a Boas Novas? É que além de você retomar o relacionamento com Deus, você passa a ter vida eterna. Não acaba mais. A vida que a gente recebe de Deus não acaba mais. Não tem mais fim. Tivemos o início. Quando que é o início? No dia que a gente aceita Jesus. A gente recebe vida. Por isso que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. João 10:10. Tá? Bom, isso aqui é para explicar que nós somos salvos pela graça, que é uma dos pontos do protestantismo. Então, a graça se manifesta prevenientemente. João 3,16. Alguém sabe de cor isso aqui já não? Eu vou falar só o comecinho, vocês já vão lembrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu achei interessante essa sua versão. Como é que deve estar aí? João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ok. Então está quase que na mesma versão das nossas, né? Ele veio não para que condenasse o mundo, mas para salvá-lo. Uma palavrinha nesse versículo é muito importante, que é assim, para que todos, ou todos, né? Na minha versão, não sei se está, acho que é todo mesmo, 3,16. Todo, não está todos, né? No mundo, no jeito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, o que é a graça preveniente? É a graça para todos, mas você precisa responder essa graça. Você precisa crer. Deus ama todo mundo? Ama todo mundo. Ele veio para o mundo todo? Veio para o mundo todo, veio para salvar todas as pessoas, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para eu ter a vida, eu preciso responder. Se eu não respondo, eu continuo morto. Quando eu respondo à graça de Deus, eu encontro a vida. Então, esta graça é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Só que a graça preveniente, esse é o sentido. A graça está disponível para todos.
mas você precisa responder. É diferente daquela doutrina da predestinação, em que você não precisa nem responder porque você já é um escolhido. Lembra que nós falamos da predestinação? Alguns nascem para a salvação. É o calvinismo. Eu acho que, eu não tenho certeza, não lembro. Isso. Eles são a própria igreja, congregação cristã também tem calvinista. Pensa assim, é um grupo seleto. Deus já escolheu aquelas pessoas, né? Nós, como metodistas, não entendemos assim. Nós entendemos que a salvação é para todas as pessoas, mas que ela precisa responder para receber vida, tá? Então Deus veio para as pessoas que estão na cadeia. Veio. Elas estão lá porque Deus vai aceitar a mão delas, etc, etc. Por que nós vamos pregar na cadeia se Deus não veio? Ele não veio em busca da ovelha perdida, né? Ele não veio para aqueles que estão nos hospitais. É muito fácil a gente chegar e falar para uma pessoa que está morrendo no hospital porque ela é pecadora, porque ela merece, porque fez alguma coisa errada. Isso é muito simplório. Deus veio para amá-las e para salvá-las. Só que nós precisamos levar essa vida para ela, para que ela responda para Deus. Por isso que uma pessoa, ela não é salva porque ela frequenta uma igreja, ela é salva quando ela tem um encontro com Deus. A igreja é um fruto, é uma manifestação, é um sinal, aliás, né? A gente usa esse termo. A igreja é igual a um sinal de Deus para o mundo, de pessoas que querem explicar o amor de Deus. São vários sinais espalhados por aí, tá? Então, a graça preveniente, quando a gente fala que Deus já tomou a iniciativa de vir até nós, lembra? Favor imerecido. Ele não veio porque eu estudei teologia, então eu vou salvar o Luiz, que ele fez tanta coisa. Não é isso, né? A iniciativa é dele, tá bom? A graça justificadora. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes, que a doutrina da graça, aqui, ó, a doutrina da graça, ela está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então eu vou pedir para a gente ler dois textos, ó, Salmos 633 e João 1:14 até o 17. Só para a gente falar sobre a presença da doutrina da graça, tá? Deixa eu achar aqui João 1:14 a 17. O senhor gosta de ler? Não gosta de ler? O senhor gosta de ler, Isabel? Não gosta de ler? Você enxergar aqui, ó, João capítulo 1, tá? O maior é o capítulo. E o versículo aqui, ó, 14. Versículo 14, aí a gente vai do 14 até o 17. Vai até esse daqui. Tá? É diferente? Se você sentir a vontade para ler, se você achar que está complicado, não precisa ler, tá bom? Capítulo 14 a 17, isso. Mas vamos ver primeiro, você achou o Salmo? Lê para nós o Salmo 63:3. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. E está traduzido graça por amor. Porque nas outras versões está assim, porque a graça é melhor do que a vida, tá? Mas ok, porque graça é o amor manifesta, tá? E João 1:14, pode ler para nós, Isabel. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Isso. cheio de graça e de verdade. Aí. E vimos a sua glória. Isso. Glória como do gênito do Pai. Sim. João dá testemunho em respeito dele e exclama:
Está aí? A lei foi dada para Moisés. A lei, o que é a lei? A lei até no discipulado, depois eu liguei para o Fabiano para explicar para ele, né? A lei foi dada por Moisés. Quando a gente fala da lei, nós estamos falando do povo judeu. Porque você tem a lei cerimonial e tem a lei civil. Tudo isso está na Bíblia. Então, o povo judeu vivia pela lei que os regia, ok? Mas a graça, e ele usa a verdade, até por causa do contexto da época, os pensamentos filosóficos estavam imperando. Então, o que é a verdade, explicar o que era a verdade era um dos temas ocupados pela filosofia. Então o cristianismo está respondendo: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, ela aponta, ela desperta o pecado. Não cobiçarás, aí a pessoa quer cobiçar. Não matarás, aí é que ela quer. É que nem você falar para a criança: eu não põe o dedinho ali. Ela vai ficar assim: mas por quê? O que acontece se eu põe ele? O que a lei fez? Despertou interesse. Não é para comer desse bolo. Ele vai olhar para o bolo e falar: ai, que delícia esse bolo. Qual é para comer o fruto proibido, né? Não comerás o fruto. Foi exatamente, né? Então a lei, ela desperta o desejo, o pecado. Mas a graça, ela acolhe antes de julgar. Porque a lei, ela não foi, ela foi a primeira aliança, né? E em Cristo nós temos uma nova aliança. Na lei não foi possível levar o homem ao estágio de santidade. Mas a graça, que trabalha com a vontade e com o coração humano, abraçou os judeus e abraçou quem não é judeu, todo mundo, para dizer: eu vou trazer para o céu todo aquele que desejar no coração e aceitar o meu amor, todo aquele que aceitar a graça. Tá? Então tá tudo bem até aqui? Está dando para entender? Ok. Bom, o que é então a doutrina da graça? A gente já viu aqui, que ela já está presente desde o Antigo e Novo Testamento, né? O que é então a graça justificadora? A graça justificadora é o perdão. É o perdão. Aí nós vamos ler 2 Coríntios 5, 19. Quer que eu te ajude aí, Isabel? Não tem problema. Estou aqui para ajudar mesmo. Coríntios é mais rápido, tá? Aqui, ó. Aqui. Atos. Coríntios. Gálatas. 2 Coríntios, ó. Capítulo grande. Tá bom? Acompanhar. Vamos ver, então vamos ouvir, o pessoal que está acompanhando, desculpa eu sair um pouquinho só para acertar aqui a leitura da Bíblia, tá bom? Então, 2 Coríntios 5, 19. Pode ler para nós então, Sibeli? Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Ok? Então, a graça justificadora tem a ver com o perdão, com o que a gente leu aí, é reconciliação. Por quê? Porque a graça não levou em conta os pecados da pessoa, levou em conta o amor de Deus pela pessoa. E que Deus quer o quê? Reconciliar. Lembra? Separados de Deus é como mortos. É uma figura de linguagem, tá, gente? Estamos como mortos espiritualmente. Mas a graça, ela que vem até nós, que chama a todos que respondem, são reconciliados, recebem o perdão.
porque reconhecem que precisam de Deus. Vocês ouviram o testemunho que eu dei do rapaz? Ele estava afastado, mas ele é um de todos. Ele veio no culto e ele então viu a graça sendo convidado para ele vir à mesa, e ele fez, e o que ocorreu o que com ele? Ele teve uma reconciliação, né? O que é tão bom quando tem reconciliação, principalmente com pessoas que a gente ama. A coisa mais complicada é a gente ficar separado de uma pessoa, né? Eu acho que a Isabel nunca brigou com o Orlando, nem o Orlando nunca brigou com a Isabel. Eu acho que a Sibeli nunca brigou com a família, por exemplo, né? Mas depois, quando a gente retoma, que a gente reconcilia, não é um alívio, não traz uma paz, uma alegria, e não é uma alegria espiritual? Isso é mais ou menos uma maneira de explicar que a gente, quando aceita a graça, quando aceita o Evangelho, Deus está dizendo: vem para cá com meus braços, vem para conversar de novo, vamos caminhar junto outra vez, não se afaste, porque eu quero andar com você, eu quero ter comunhão, convivência com você, tá? Então isso que é... Acho que essa parte é mais difícil às vezes, né? Porque isso em geral, porque às vezes a vergonha e o peso ainda da lei, você se autocobra tanto. Sim. E às vezes você esquece que o perdão, ele está ali exatamente para a reconciliação, não importa o tamanho do cigarro, né? Sim. Mas quando você caminha muito com Cristo, você sabe que você tem alguns limites estabelecidos. Aí se você começa a pisar na bola, como você dizer assim, o peso da reconciliação, você se martiriza às vezes. É verdade. Muito. Assim, eu vejo muito isso, né? Verdade. Assim, em casa da minha família mesmo. Que parece que o Antigo Testamento ele acaba pesando tão mais do que a graça de Deus que está disponível. Porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa para merecer. Exatamente. Né? A gente precisa fazer alguma coisa para merecer. Mas você tem razão, o peso da lei é muito grande dentro de nós. Né? Mas entender a graça é aquela entrega. Né? A gente, mesmo com a graça, a gente ainda acha que precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus. E Deus está dizendo: eu quero simplesmente que você acredite em mim e que você descanse e passe a caminhar de acordo com a minha palavra. Você voltou? Agora vamos tratar devagarinho, né? Vamos tratando as coisas que estavam fazendo com que a gente fique separado, ok? Então a graça justificadora é o perdão, é a reconciliação com Deus, é quando você tem aquela compreensão: puxa, Deus me aceitou, por que eu estou relutando? Por que eu estou procurando um caminho para tentar satisfazer Ele? Ou por que eu não aceito o perdão que Ele me dá? Né? Eu não quero ter compromisso com Ele, eu não quero ter comprometimento com Deus, não quero ter compromisso com a igreja, não quero ter... Então eu vou dificultando isso, né? Mas a graça está presente ali, sempre. Deus espera que a gente compreenda a sua graça até o último momento de vida. Então, vamos falar, a graça justificadora, você já sabe disso, é o perdão. É o perdão de Deus que Ele está se referindo. Quando vocês ouvirem alguma pregação na televisão, uma pregação aqui, ou de qualquer outra comunidade, quando algum pastor falar sobre você é justificado. Quer ver? Romanos 5:1, se não me engano. Eu tenho outra Bíblia aqui, irmão. Romanos, é só voltar um pouquinho, Isabel. Vai voltando um pouquinho, você já vai achar Romanos. Passou? Acho que já passou. Não, lá na frente. Eu já vou aí, peraí. Essa Bíblia aqui é tão pequenininha. Romanos 5.
Isso. Irmã Isabel, lê para nós o capítulo. Quer ler, não? Como é que é? Capítulo 5, o versículo 1. Isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Vamos tentar explicar agora o que é, o que esse versículo está dizendo. Justificados, o que significa justificados? Reconciliados ou perdoados. Então, se a gente substituir ali as palavras justificado por perdoados, pois, pela fé, temos o que com Deus? Temos, o que está escrito aí? Justificados, pois, pela fé, temos paz. Paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Ok? Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Voltamos a nos relacionar com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Que é Ele que nos justifica. É Ele que nos perdoa diante de Deus. Porque Deus é amoroso, é santo, é justo, mas todo pecado foi martirizado, vamos usar essa palavra, né? Tudo em Jesus. Ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados. Por isso que nós temos paz com Deus. Ok? De que maneira? Pela fé. O meu erro, eu creio que Cristo ele assumiu o meu erro sobre si. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele assumiu o meu erro sobre si. E eu agradeço por ele fazer isso por mim, para que eu tenha paz com Deus. Então eu aceito o perdão. Isso é uma graça. E essa graça é chamada de justificador, ou justificados, pois, pela fé. Tá? Como é que a gente aceita o perdão? Pela fé. É como a Sibeli estava colocando, parece que é difícil da gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o que nós precisamos é da fé. Ok? E a graça santificadora? A graça santificadora, ela tem a ver com a restauração da imagem de Deus. A restauração da imagem de Deus, ou seja, ela, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 7, ou então Hebreus 12, 14. Nós vamos ler esses dois textos. Isso daqui tem a ver com o novo nascimento. Então, deixa eu achar o texto ali para Isabel. 1 Tessalonicenses, é mais lá no finalzinho. Lá. Isso. Aqui, ó. Isso. Segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui, ó. Deixa eu ver se é o primeiro ou é o segundo. Esse mesmo. 4, do 3 ao 7. 4, do 3 ao 7. É isso. Vou postar aqui. 4, do 3 ao 7. Mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Não devem aprender a controlar o próprio corpo e a se manter em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já o advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Ok? Então tem a ver com a santidade.
Ou seja, a partir do momento que eu fui tocado por essa graça, tenho consciência que Ele veio para mim, que eu sou de todos, que eu fui reconciliado, agora eu passo a viver de acordo com o Evangelho. E viver de acordo com o Evangelho é a santificação. Quando eu perdoo alguém, quando eu vivo para servir, quando eu me entrego aos dons que Deus concede para nós, para a gente pôr em prática, tudo isso vai contribuir para a nossa santidade, ou para a nossa santificação, porque isso faz parte de um processo, ok? Ou seja, a gente vem, entendeu? A graça preveniente. Aí, quando entendeu, respondeu para Deus, percebeu o perdão. Recebeu o perdão, então eu começo um processo de crescimento, a santidade, que me relaciona com Deus. Se eu rejeito a santidade, aqui é a minha resposta. Se eu quero viver para Deus ou eu quero viver de acordo com os princípios do mundo. Né? Então, tudo isso daqui, muitas pessoas podem ter vivido, por exemplo, entendem a graça, que Deus lhes ama. A sociedade toda sabe disso. Deus é amor, Deus é bom, Deus é joia, né? Mas muitos vivem angustiados porque não percebem a graça do perdão. Não se perdoam e não perdoam os outros. Não passa por essa fase. Mas depois que a pessoa passa dessa fase, aqui, que ela aceita o perdão de Deus, o perdão reconciliador, ela passa ao próximo desafio, que é viver para Deus. Se ela não viver para Deus, ela vai viver para o mundo. E aqui é a busca de santidade. Como é que a gente busca a santidade? Né? Oração, leitura da Bíblia e servindo. Muitos cristãos param aqui, então não cresce. Por isso que você que está se tornando membro da igreja, você está sendo convidado para esse desafio aqui de crescimento, porque o estar na igreja já é uma resposta de que Deus está agindo na sua vida. Agora, esse agir de Deus quer te levar ao crescimento. Outro dia eu estava falando, não lembro com quem, não dá para a gente crescer na Bíblia. Por exemplo, eu vim para a igreja, mas se eu não ler a Bíblia, eu não vou crescer. É a mesma coisa de eu querer aprender pescar sem nunca ir pescar. Se eu chegar aqui e falar assim, o senhor gosta de pescar, senhor? O senhor gosta de pescar? Então eu vou ensinar o senhor a pescar. Você compra uma varinha, depois vai e compra os negocinhos para jogar no rio para chamar o peixe. Depois você escolhe um lugar, olha o lugar que você vai escolher. Quando você chegar lá, vai ter lugar que tem bastante mato. Fica mais perto onde tem mato, que os peixes vão estar mais ali. Eu estou ensinando, mas se o senhor nunca for lá fazer, não vai aprender. Não vai pegar o peixe. E nós precisamos na igreja aprender a pescar. E não tem como você aprender a pescar se você não se jogar no ministério. Aí você vai encontrar o quê? Pessoas que estão dentro da igreja que estão com dificuldade ainda nessa área. Algumas que não sabem, que estão com dificuldade de convivência, que estão com dificuldade de aceitar o amor de Deus, que estão com suas lutas individuais ainda. Mas se você quer crescer como pessoa, como cristão, quer ver os frutos da presença de Deus na sua vida, esse é o caminho, é a santidade. Por quê? Olha o que diz Hebreus capítulo, apesar que eu pus 12 e 14, mas o 4 acho que seria melhor, mas vamos ver o que diz o 12 e 14.
Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia, irmã Isabel. Depois de Tessalonicenses, isso. Hebreus capítulo 12, 14. Apesar que não era esse o versículo que eu queria, mas vamos lá. Ah, não é esse mesmo. 12, 14. Achou, irmã Isabel? Aê! Beleza, que bom! Eu vou ler então, tá bom? Mas foi bom, foi ótimo. 12, capítulo 12, o versículo 14. O número pequenininho é o versículo. Tá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está querendo dizer? Que se eu não buscar essa vida de santificação, gente, eu não vou ver Deus e as pessoas não vão ver Deus em mim. Ou seja, ninguém. O que é ninguém? Ninguém é ninguém. Tá certo? Então, se eu quero que as pessoas vejam que Deus está transformando a minha vida, eu preciso dessa escolha, eu preciso da santidade. E ser santo não significa ser santo. É diferente de que eu não vou errar. Ser santo significa eu quero me separar e buscar. Que é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo a disciplina de vir aqui na igreja. Vocês estão procurando ler as Escrituras. Vocês estão tentando entender a doutrina. Vocês estão buscando, vocês estão separando um tempo para Deus. Hoje vocês estão se santificando. Enquanto a gente está ministrando aqui, vocês estão recebendo a palavra, estão sendo instruídos e vão então nesse processo de crescimento. Só que, como eu falei, é um processo de crescimento, ele não é instantâneo. Aí as pessoas vão ver Deus em nós, né? E nós vamos ver também o próprio Deus para. Isso nos faz melhor do que as outras pessoas? Não. Ok? Que a nossa religião é melhor? Não, não é isso. Porque o amor, a bondade, ela está presente nos seres humanos. Mas não é isso que revela a salvação. Né? O que é fruto da salvação é você poder ter essa santificação, viver para que os valores do mundo não te subjuguem, não te sufoquem. Porque muitas pessoas demonstram uma caridade, um amor e tal, mas em casa acaba espancando a esposa, ou acaba roubando, ou negligenciando, enfim, imposto de renda, essas coisas, começa a fazer as coisas debaixo do pano. Mas perante os olhos das pessoas, quantos políticos a gente já viu assim? Que perante os olhos, né? Ou abusando de crianças, quantas coisas a gente já viu assim? São pessoas que entraram, aceitaram a graça, mas ao invés de crescer para cá, cresceram para o mundo. Deixaram os valores do mundo ser maior do que os valores do reino de Deus. Eu acho que até no nosso tempo, né, pastor? Porque se a gente não consegue se disciplinar para olhar o tempo com Deus e para ler a Bíblia, as outras coisas estão tomando tempo, né? Então, podem até não ser tão feias aos nossos olhos, né? Desse tipo de ser uma. Mas, de fato, a gente não está tendo um relacionamento com Deus, né? Então, a santificação vai ficando mais distante. Você vai ouvindo o noticiário, você vai ouvindo outras coisas que vão tomando o seu coração, ao mundo, né? Exatamente. Por isso que a Bíblia, Paulo vai usar uma expressão que ele diz assim: enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo? Se encha de Deus, se encha mais de Deus do que do mundo, que é o que está faltando, tanto para nós como igreja, para o mundo todo. Calma, eu nunca esqueço que uma vez uma pregação da Soraya Juncker falou, né? Ela falou assim: normalmente eu vejo o noticiário uma vez, eu levei isso muito para mim, né? Porque eu ia dirigindo o trabalho, eu ouvia o noticiário na rádio enquanto eu estava indo. Ela falou: eu vejo o noticiário uma vez. As notícias que me afetam no meu âmbito, eu oro por isso. Mas eu oro
ali em cima daquilo, né, você tem que orar por todo mundo espiritual. Uhum. Assim, então você ora e pega para Deus, se condolece, porque muitas vezes a gente vê coisas muito ruins, né? A gente tem que ter empatia pelo que o outro está vivendo. Sim. Mas deixa, né? É difícil fazer isso hoje em dia. É difícil. Para a gente poder abençoar o mundo, nós precisamos estar cheios de Deus no nosso coração. Né? Então, o separar-se para você se encher de Deus é muito importante. Né? E isso você só faz aqui por essa prática. Por dedicar-se à oração, separar o seu tempo. Né? Separa o seu tempo. Se é de manhã, separa aquelas 15, 20 minutos. Aprende que a oração é um diálogo com Deus. Você fala algumas coisas, para um pouco. Tenta perceber o que o seu espírito tem de percepção. Depois continua falando com Deus de novo. Mas se separa um pouquinho dos barulhos do cotidiano. Se a gente ficar assistindo da Atena todo dia, nós vamos ficar angustiados. Sabe, para mim a parte mais difícil às vezes é separar um tempo para a oração. Aliás, porque meu dia no trabalho às vezes é muito corrido. Sim. Com esse negócio da pandemia ficou pior. Pior ainda, né? E às vezes eu falo, eu tô lá no meu jugo, né? Me julgando. Eu falo, não acredito que eu não consegui separar. Não acredito que hoje eu não consegui separar 10 minutos. E aí eu vou ficando, né? Daí você fica meio angustiado, mas você tem que tentar se doutrinar, porque você tem que separar, né? Tem que separar. Ele não pode virar uma lei. Não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. Mas assim, abre o coração com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu queria passar um tempo hoje contigo, mas eu tô cansado hoje, não consigo fazer. O Senhor me permita ou me abra um caminho para que eu consiga ter esse tempo, em nome de Jesus, amém. E observa, esse caminho vai aparecer, esse tempo vai aparecer. Ler, pastor, para mim é uma facilidade muito grande. É mesmo? Então, assim, ler a Bíblia, por exemplo, tem estudo, é uma coisa que Você é mais gosta? que eu gosto. Então, como é preferência, é mais fácil. Mas oração eu falo. Eu tento sempre separar no início do dia na oração, mas eu queria orar mais, sabe? Então, um tempinho mais no final do dia. Ou mesmo que até aquela coisa assim, de acordar de madrugada, orar um pouquinho. Para mim, isso ainda estou batalhando. Ainda é uma coisa que eu queria mais, sabe? Ter essa aproximação, assim. Amém. Mas é difícil mesmo de ter essa... É uma disciplina. É uma disciplina. Porque a nossa natureza, ela vai assumir as responsabilidades do cotidiano e a gente... Oi, Isabel. Por que fala sempre buscar Deus na madrugada? Por exemplo, você está dormindo, você acorda do nada. É isso mesmo? Tem pessoas que têm essa experiência. Por exemplo, eu já acordei de madrugada. E às vezes, assim, a gente acorda para ir ao toalete, ao banheiro, tá. E nessa hora vem na sua mente, por que você não busca Deus? Se eu estou com muito sono, eu falo, não é Deus me chamando, não. A gente está fora. Mas se é algo que te faz você despertar, vem aquilo no seu pensamento, dedica uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, 2 minutinhos, o tempo que você puder. Senhor, o Senhor me chamou para orar. Estou aqui para interceder, seja pelo que for. Às vezes a gente é chamado para interceder por algo que a gente nem sabe, que você vai saber depois. Entendeu? Então, eu oro para minha mãe, por exemplo, que está distante. Eu desperto, eu sei que eu sou intercessor por ela, sou intercessor pela família. Oro por alguém da família que está passando por um momento, que às vezes as nossas palavras não resolvem, mas a gente sabe que só vê-se pela oração. Despertou, dedica aquele tempo. Você pode ter certeza que quando Deus te chama para orar de madrugada, depois que você orar, o sono vai vir tranquilo. Deito, pego no sono, porque só tu, Senhor, que conhece o meu coração. Entende? Pode ter certeza. E aquela oração vai subir para o trono da graça. Tá bom? Gente, que oração? Só para mim. Para vocês que estão aqui na gravação. 37? Então nós vamos encerrar.
Qualquer dúvida, por favor, depois nós vamos conversando. Na próxima semana nós vamos falar sobre os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Tchau, tchau.